Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Que os irmãos possam estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos, aleluia, Jesus. Capítulo 116, ou seja, número 116. Deus de maravilhas, aleluia. Salmos de número 116, a partir do versículo 12. Aleluia, Jesus. Todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor deveras, ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecerei a ti sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Deus de maravilhas, aleluia, Jesus. O versículo ele começa nos fazendo uma pergunta, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios a qual Ele me tem feito? O que daremos nós ao nosso Deus? Você já fez essa pergunta a você mesmo? O que eu posso dar ao Senhor? Como se fosse uma retribuição por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Nós sabemos que nada pagará o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Não há nada que pague. Porque a Bíblia diz que ali foi um favor imerecido, uma graça imerecida, a qual nós recebemos. Porém, Salmos nos leva a fazer esta reflexão. O que eu posso dar ao meu Deus? Por tudo que Ele tem feito por mim, por tudo que Ele tem feito em minha vida, por tudo que Ele tem feito pela minha família, pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos. O que darei eu ao Senhor? Aleluia. Deus de maravilhas. E aqui o salmista, ele se indagava nesta pergunta. Porém, o capítulo todo, o número todo, ele mostra ali um homem declamando, falando sobre o Senhor ter tirado as suas ataduras, falando sobre o Senhor ter livrado ele de cativeiros, a qual o nosso Deus, Ele faz isso conosco. Ele nos chama, Ele tira as nossas ataduras, Ele nos liberta, nos faz uma transformação. E aí logo depois a qual Ele faz essa pergunta: o que darei eu ao Senhor? Ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei eu o nome do Senhor na frente de todo o povo.
que eu fiz ao Senhor. Aleluias. Deus de maravilhas. E quando ele diz: pagarei eu os votos que fiz ao Senhor, aí nós nos remetemos ao versículo que diz: tomarei o cálice da salvação. Porque quando nós fazemos o voto diante de Deus, o primeiro voto que nós fazemos é o compromisso com Deus. Quando nós levantamos a mão, quando nós aceitamos ao Senhor, o primeiro voto que nós fazemos é o voto de compromisso com Ele. Aleluia, Jesus. Quando o versículo ele diz: tomarei o cálice da salvação, significa aceitar o Senhor Jesus. Porque através dele veio a salvação para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aí quando nós dizemos que nós pagaremos o voto ao Senhor, aí nós nos lembramos lá do início, quando nós aceitamos a Ele, que nós levantamos a mão, que nós confessamos diante de um povo, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que confessar o nome dele. Quando nós confessamos diante de um povo, onde há testemunhas, nós estamos, aleluia, fazendo um voto ao nosso Deus. Aleluia. E às vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós acabamos, aleluia, Jesus, um pouco desfazendo aquele voto que nós fizemos lá no início, desfazendo aquele compromisso, a qual um dia nós aceitamos Ele como único Senhor e Salvador, a qual um dia nós aceitamos o compromisso de ter uma relação com Deus. Aleluia, Jesus. Ou seja, o Senhor, Ele tem todo um trabalho com as nossas vidas. Ele vai lá, nos resgata, né, do mundo. Ele nos resgata ali do lamaçal do pecado. Ele nos resgata da bebedice, das drogas, como se fala, das destruições a qual o mundo nos oferece. E Deus, Ele vai lá e nos come. Aleluia. Ele vai lá com as mãos dele e nos tira daquele lugar, nos traz para a presença dele e faz uma aliança. Ele fez uma aliança comigo, Ele fez uma aliança com você. Aleluia, Jesus. E Deus, Ele começa a trabalhar na vida do ser humano, fazendo uma limpeza espiritual. Quando nós vimos que velhas atitudes não fazem mais parte das nossas vidas, é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor quem está modificando. É Ele que está fazendo a transformação, a libertação por completo. Aleluia, Jesus. Igual aqui diz na palavra do Senhor, que o Senhor tirou as ataduras. Ou seja, quando nós estamos no mundo do pecado, nós estamos atados, amarrados pelas mãos, amarrados pelos pés, acorrentados pelo inimigo. Porém, quando o Senhor, Ele nos resgata, Ele vai quebrando aqueles ferrolhos, Ele vai tirando as ataduras, tirando as correntes e nos trazendo para uma libertação. Aleluia, Jesus. E às vezes nós não queremos estar diante do Senhor, invocando o nome santo dEle. Não queremos estar diante do Senhor, contando os testemunhos que Ele fez em nossas vidas para as pessoas. Porque aqui diz: invocarei eu o nome do Senhor na frente de todo o povo, pagarei os meus votos, a qual eu fiz. Aleluia, Jesus. Quando nós fazemos um compromisso, irmãos, aleluia, nós somos do Senhor. E às vezes nós não queremos cumprir com as nossas obrigações diante do Pai.
Nós não queremos, aleluia, Jesus, retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque se nós pararmos para pensar, pare você um pouquinho, feche os teus olhos, pense o quanto o Senhor já te abençoou, desde quando Ele te libertou, quando Ele te trouxe para a presença dEle, até o dia de hoje. Quantas bênçãos o Senhor Ele tem derramado sobre a sua vida. Mas às vezes eu não estou vendo essas bênçãos. E os livramentos? Quantos livramentos o Senhor já tem dado? Aleluia, Jesus. Quantas e quantas vezes a comida na mesa não tem faltado, porque o Senhor tem suprido. Aleluia. Quantas e quantas vezes as preocupações com contas, com dívidas, e o Senhor vai lá e traz a provisão. Aleluia. É o cuidado de Deus ou não é, igreja? Deus, Ele cuida de nós. Por isso que o salmista, que ele se indagava: o que eu posso fazer para retribuir ao meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim? Porque às vezes nós achamos que somente nós vindo para a presença do Senhor é suficiente. E às vezes não é. Porque estar na presença do Senhor não significa que estamos agradando a Ele por completo. Quando eu digo estar na presença, é aquele que aceita o Senhor Jesus, mas que às vezes não tem andado como filho do Senhor Jesus. Não tem se encaixado, aleluia, Jesus, naquele que é o papel do servo. Às vezes somente um bom dia ou dois vou lá glorificar e tal. E às vezes Deus, Ele requer compromisso. Um compromisso maior. Aleluia, Jesus. Porque nós não conseguiríamos pagar ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Mas nós podemos tentar. Nós podemos tentar retribuir tudo aquilo que Ele nos tem feito. E essa retribuição, irmãos, não tem a melhor forma do que estar aqui na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome santo dEle, invocando o nome dEle. Aleluia, Jesus. Cremos nós que não tem forma melhor. Aleluia, Jesus. Porque quando nós estamos aqui louvando, engrandecendo o nome santo dEle, nos fazendo aquilo a qual os filhos fazem, a qual aquilo que o papel de um servo faz, nós estamos, aleluia, Jesus, dizendo assim: Senhor, eu aceito o Senhor como Pai em minha vida. Eu aceito tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu aceito tudo aquilo a qual o Senhor irá fazer em minha vida. Quando nós confessamos o nome dEle, e quando nós continuamos invocando o nome dEle, nós estamos confirmando as bênçãos. Nós estamos confirmando: sou filho de um Pai Todo-Poderoso. Eu tenho um Pai, você tem um Pai, que é o nosso Deus. Mas quando nós deixamos de invocar o nome santo do Senhor, aleluia, Jesus, começa a criar um vazio, um buraco, a qual nós achamos que Deus não é mais o nosso Pai, e que Deus, Ele não quer mais, aleluia, Jesus, um relacionamento conosco, quando na verdade somos nós que estamos virando as costas para Deus. Aleluia, Jesus. Porque o nosso Pai, Ele está onde Ele sempre esteve. A Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de amanhã. Então quem muda é quem? Somos nós. Mudamos nossas formas, de pensamentos, mudamos as formas até mesmo de adorar.
Às vezes, quando nós aceitamos ao Senhor, nós temos aquele fervor em nosso coração, nós queremos adorar, nós queremos exaltar, nós queremos bendizer, e os tempos vão passando e não mais nós sentimos, aleluia, Jesus, aquele fervor do começo. Parece que estamos por estar, viemos por vir, e o nome do Senhor não está sendo invocado, nem clamado e nem adorado. Aleluia, Jesus. É aí que se encaixa a parte onde eu falei, que não é somente, aleluia, Jesus, estar na presença do Senhor. Aleluia. Mas é estar na presença adorando, clamando, glorificando, invocando o nome santo dele. Há uma diferença. Quando nós invocamos o nome santo do Senhor, coisas diferentes acontecem no meio do povo de Deus. Milagres acontecem no meio do povo de Deus. Aleluia, Jesus. E às vezes nós só viemos, sentamos, ouvimos, louvamos e vamos embora. Mas é algo que às vezes não chega ao trono do Senhor. Então, que tipo de retribuição nós estamos dando ao nosso Deus? Que tipo de retribuição? Porque quando o Senhor, Ele nos abençoa, Ele faz por completo. Ele não faz por metade, metadinha. Ele faz por completo o trabalho dele. Porém, quando é a nossa vez de retribuir ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito, nós queremos fazer metade, metadinha, nada. Não é assim, irmãos? Às vezes, nem para agradecer, nós agradecemos. Aleluia, Jesus. E hoje, como é um culto de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem nos feito, é uma noite em que eu e você, aleluia, devemos refletir o que nós temos agradecido ao Senhor, o que nós não temos, aleluia, porque há bênçãos que o Senhor Ele nos deu que ainda falta nós agradecermos a Ele, às vezes ainda falta, às vezes já caiu até mesmo no esquecimento, e ainda falta agradecer ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos ser gratos por tudo, até mesmo pelas lutas, nós temos que ser gratos a Deus, porque das lutas nós tiramos aprendizados, das lutas nós tiramos, aleluia, Jesus, força, nós tiramos sabedoria. Por isso que temos que dar graça ao Senhor por tudo. Aleluia, Jesus. E quando a Bíblia diz aqui que o Senhor, aleluia, Jesus, deixa eu ler aqui, irmão, só para mim não saltar aqui. Porque diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Não tem um versículo que diz que o Senhor Ele não se agrada com a morte do ímpio? Não tem esse versículo? E aqui nós já achamos um versículo a qual diz que o Senhor Ele se agrada da morte dos santos. Por quê? A morte dos santos é uma morte garantida por Ele. É onde Ele cuida, é onde Ele zela do povo dele. Até mesmo na morte o Senhor cuida, o Senhor zela. E Ele sabe que morrendo com Ele viverá. Já o ímpio não. O ímpio morre, e já morre para uma condenação, quando morre sem Cristo. E nós sabemos que para Deus Ele não se agrada. Aleluia, Jesus. Então nós vemos que Deus Ele é tão lindo, irmãos, que Ele cuida de nós desde o nascer até ao morrer aqui nessa terra. Todos os dias o Senhor derrama bênçãos em nossos vidas. Todos os dias o inimigo Ele tenta contra as nossas vidas.
Às vezes, no nosso levantar, para nós acordarmos vivos, é o Senhor que peleja por nós. Porque se o inimigo pudesse, ele já matava a gente logo dormindo. Aleluia, Jesus. Quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos fazer os trabalhos diários das nossas casas, o Senhor, ele está conosco. Porque se o inimigo pudesse, ele já atropelava um ali, já passava por cima. Alguma coisa dentro de casa também já fazia para poder ver a casa toda, pegar fogo, se acabar. E o Senhor, ele está lá, com as mãos dele estendidas, a nos proteger a todo momento. Porque a Bíblia diz o quê? Que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Por que nós não somos consumidos pelo inimigo? Porque o próprio Deus, ele não permite. A misericórdia de Deus é tão grande para com as nossas vidas, que nós não somos consumidos. Aleluia, Jesus. Mas e nós? Qual é o nosso agradecimento ao Senhor quando nós acordamos pela manhã? Senhor, obrigada pela minha vida, a qual hoje eu acordei respirando, obrigada por isso. Ou será que o nosso agradecimento é acordar, correr para o celular, correr para a mesa tomar café, fui embora para o trabalho, tchau. Aleluia, Jesus. Deus está falando conosco, igreja. Qual é o nosso agradecimento no almoço? Aleluia. A qual a Bíblia diz que tudo quanto nós formos comer, nós temos que apresentar diante do Senhor. Aleluia. Será que nós temos agradecido ao Senhor pelo almoço? Pelo pão de cada dia? Aleluia. Quantas vezes, igreja, nós temos comido e esquecido do provedor? Aleluia. Quando nós dizemos relacionamento com Deus, é comunhão com Ele, é intimidade com Ele. Aleluia, Jesus. Ao anoitecer, quando nós vamos dormir, Senhor, obrigada por este dia, a qual o Senhor cuidou de mim, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Obrigada. Aleluia, Jesus. Quantas e quantas vezes, igreja, nós temos deixado passar, aleluia, os agradecimentos ao Senhor. Nós temos deixado passar as adorações que tem que vir dentro de nós para o nosso Deus. Quantas e quantas vezes nós temos deixado de invocar o nome santo do Senhor? Temos deixado de clamar a Ele. Aleluia, Jesus. Então, fique com essa reflexão. O que estamos nós, aleluia, retribuindo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem feito? Aleluia. Se Deus, Ele trouxe esta palavra nesta noite, é porque cada um de nós precisamos melhorar nesse quesito de adoração, de invocar o nome dEle, de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? E assim eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.